Graça e paz da parte do Cordeiro, irmã e irmão. Nós continuamos não podendo nos encontrar pessoalmente, nós continuamos não podendo nos abraçar, continuamos não podendo cultuar no mesmo prédio, mas nós ainda temos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor no nosso sofá, com a nossa família, e esse é o nosso desafio. Nós temos que entender que alguns momentos de crise são também momentos em que Deus fala com o nosso coração e Deus está também nos ensinando algumas coisas. Uma delas é que nós temos que lembrar que nós somos igreja também dentro de casa, com a nossa família, e essa é uma oportunidade para nós aprendermos a lidar com o nosso culto doméstico. Eu quero também te lembrar que nós nos encontramos todos os dias, ao meio-dia, no lugar chamado oração. Essa é a convocação que estamos fazendo na nossa Igreja Nacional, de todos os dias, ao meio-dia, nos colocarmos de joelhos, orarmos por tudo que está acontecendo, por esta pandemia, para que Deus coloque sua mão sobre a pandemia em todo o mundo. Todos os países estão sofrendo com essa aflição. Nosso não é o único. Uma outra coisa que eu quero pontuar também é que, como você viu, nós colocamos algumas canções também para que possa melhorar o seu momento de culto, que você possa cantar e entoar louvores ao Senhor. São canções conhecidas, exceto a última, que diz "Toda dor é por enquanto". Ela é uma canção para sua reflexão, e eu desafio que você entenda que, apesar da tristeza deste momento, a alegria virá pela manhã. E eu também quero te convidar a refletir na palavra do Senhor. Esse é o momento mais especial que nós temos. E eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 90, que diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Há algo de muito curioso acontecendo nesse isolamento. Nos primeiros momentos desse tempo, você ouviu surgirem inúmeros vídeos proclamando como grande é o Senhor e também, como foi falado na pregação anterior, porque Ele vive, posso crer na manhã. Isso demonstrando a fragilidade do ser humano. Nesse momento em que as coisas já começaram a se assentar, a fragilidade do ser humano deu lugar agora à prepotência. Se antes nós estávamos clamando, quão grande é meu Deus e porque Ele vive, posso crer na manhã, hoje nós estamos debatendo porque nós sabemos tudo. Nós sabemos como resolver todos os problemas, seja da economia, seja da saúde. Voltamos a ser prepotentes. Como nós já falamos algumas vezes, o livro dos Salmos é um registro das orações e canções do povo. O salmista, ele inicia apontando justamente essa presença de Deus como nosso refúgio, que não vem de hoje, mas que já vem desde o início. Aliás, antes que nós existíssemos, Deus já existia. Antes que nós viéssemos a ser, Deus já era. Ele é o princípio. Antes que houvesse mundo, Ele era o mundo. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa maravilhosa. Deus é eterno.
repousa nele a eternidade. Diante de nós, Deus é o eterno e nós somos finitos. Nós somos somente pó. Inclusive, você deve se lembrar lá em Gênesis 1 e Gênesis 2 que nós somos criação do Senhor. Nós fomos tirados, moldados a partir do barro, do pó, e o pó deixou de ser escultura para virar gente quando o próprio fôlego do Senhor soprou e trouxe vida. É importante a gente observar muito bem essa realidade de um Deus eterno, de um Deus que está acompanhando todo o trajeto da história. Por vezes nós nos sentimos atribulados porque nós achamos até que Deus perdeu o compasso da história. Mas Deus continua controlando tudo e Ele sabe do começo ao fim. Deus é eterno e a história repousa em sua mão. Portanto, quem é Deus diante de nós? Deus é o eterno. Deus é aquele que tem o poder e que nós podemos repousar, pois Ele tem sido fiel às gerações. Um outro ponto que nós podemos perceber é quem somos nós diante de Deus. A nossa vida é um amontoado de anos que inicia com o engatinhar de um bebê e termina com o se arrastar de um velhinho. Não é à toa que você percebe que o versículo de número 10 faz um registro sobre os 70 anos, que os nossos dias vão até 70 anos, e se houver algum vigor, se houver alguma felicidade, ele chega aos 80, nos melhores casos, né? Lembre-se que ele está falando de um outro contexto, a gente consegue até passar um pouco dos 80, mas o registro não está preso aos 70 acaba a vida ou aos 80. O registro está que nós todos envelhecemos, que todos nós sentimos o curso da vida, que todos nós sentimos esse amontoar-se sobre nós. Apesar de todo esse tempo de 70, 80 anos, e apesar da canseira, apesar de tudo aquilo que nós aprendemos, nada disso é suficiente para fazer com que nós consigamos conhecer profundamente a vontade de Deus, inclusive também os motivos para que Deus haja do jeito que Ele age. Por isso a oração do salmista é: ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Ensina-nos a conhecer, a compreender os nossos dias. E então é muito necessário isso para nós hoje, porque nós estamos num momento de dificuldade. Você deve ter visto essa semana algumas cenas malucas. Na semana anterior, nós estávamos falando de fragilidade, nós estávamos tentando lembrar que porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, nós estávamos soltando realmente todas as amarras do nosso coração. Haviam pessoas se colocando no altar do Senhor, havia uma busca por Deus, uma busca de resposta de Deus diante desse momento, mas essa semana iniciou uma nova loucura. Essa semana nós acabamos entendendo o que é estar em isolamento, então começamos a entrar em conflito, e aí alguns de nós começam a defender que não pode haver mais confinamento, outros defendem que sim, e aí vira uma verdadeira guerra sobre isso, e para piorar, cada um começa também a defender o seu lado, e cada um começa também a refletir, voltam-se as camisas de time, volta-se as discussões banais, volta-se tudo aquilo que nós éramos antes do início dessa pandemia. Parece que nós não aprendemos nada, mas é isso mesmo. A nossa fragilidade é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nós não conseguimos nem compreender as coisas. Por isso a oração ensina-nos a conhecer os nossos dias. Porque é muito fácil nós amontoarmos os anos, mas não chegarmos à sabedoria. Quantas pessoas de idade não têm sabedoria alguma? Esse pedido, ensina-nos a contar os nossos dias, é um pedido de nos ajude a entender
Olha o que aconteceu essa semana, você deve se lembrar dessa foto. O Papa da Igreja Católica fazendo sua tradicional oração de início de Páscoa, que antecede aí um período da Páscoa, na Praça São Pedro, sozinho, talvez ele, o operador de som e os câmeras, sozinho, naquele lugar que em todos os anos tem multidões. O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, na Austrália, na África do Sul? Países que estão se fechando, países que estão colocando todas as pessoas dentro das suas casas. O que está acontecendo no nosso país, em que nós estamos conflitando se nós devemos ficar em casa, se devemos sair de casa. O que está acontecendo neste mundo? Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a entender os nossos dias, para que a gente possa agir com sabedoria. É isso que nós precisamos, agir com sabedoria. E como é difícil agir com sabedoria, não é verdade? E um dos passos dessa sabedoria é cair em arrependimento. Por isso pedimos, volta-te, Senhor. Não fique indignado. Tem compaixão de nós. Dá-nos a tua bondade pela manhã, para que a gente possa cantar jubilosos, alegres, porque o Senhor tem alegrado realmente os nossos dias. Que os dias de aflição acabem e que a mesma quantidade de dias que houve de aflição agora possa ter de alegria. E que as nossas obras, as obras das nossas mãos não sejam em vão. Para isso nós pedimos, ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos aqueles que são totalmente dependentes dele e pedem, Senhor, dá, ó Deus, o entendimento sobre o que está acontecendo neste mundo. Porque se o Senhor é o eterno, se o Senhor sabe tudo, é ao Senhor que nós recorremos, é do Senhor que nós dependemos. Eu quero caminhar para o encerramento fazendo algumas perguntas com você. Você entende quem é Deus realmente na sua vida? Você consegue entender a perfeição do Senhor? Deus é eterno, que Deus se faz presente, que Deus é real e que Deus não perdeu o compasso da história, nem da minha vida, nem da sua, nem da igreja, nem da cidade, nem do mundo, e Ele nunca vai perder? Você consegue entender que Deus é o seu Deus e que, apesar das aflições que esse mundo dá, Deus continua sendo o nosso Deus e que nós podemos repousar a nossa vida nele, porque a nossa preocupação não tem que ser as questões políticas, as questões econômicas, as questões morais, mas a gente tem que se preocupar principalmente com a vontade do Senhor, que suprirá todas as coisas. Será que a gente consegue entender que Deus continua sendo o nosso Deus e Ele quer estar presente conosco hoje? Você consegue entender que Deus está com você? E o amor lança fora o medo, me refaz